Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Bora Falar de Branding. Hoje a gente é uma edição especial para falar de ESG e falar de reputação. A gente vai ter a oportunidade de conversar hoje com o Danilo Maeda, ele é diretor da Beyond ESG Strategies. O Danilo, ele também é professor e consultor, né, de empresas, ele é professor do MBA de Sustentabilidade e Impacto Social, tem uma longa trajetória e a gente quer, acima de tudo, conseguir mais uma vez falar sobre esse binômio, essa equação positiva para as organizações. Foco na agenda ESG, cada vez mais relevante para as organizações, e como isso constrói percepção, confiança, admiração e reputação no curto, no médio e no longo prazo. Acima de tudo, por alinhar as expectativas da sociedade com as iniciativas da empresa e vice-versa. É uma equação que é benéfica para a empresa, para a sociedade, para todos nós. Então, em um segundo com vocês, Danilo Maeda, diretor da Beyond ESG Strategies. E só antes, só para lembrar, se você curtir, clica aqui embaixo, dá o seu ok, o seu joinha e compartilha esse conteúdo com todo mundo que você entender que de alguma forma esse tema é relevante, tá bom? Então, em um segundo, Danilo Maeda, a gente falando sobre ESG. Um abraço, até já. Olá, pessoal. Voltando agora com Ao Vivo e a Cores com Danilo Maeda, o diretor da Beyond ESG Strategy. Como eu falei na abertura, o Danilo, além de diretor da Beyond, ele é consultor de empresa já de longa data e também professor de sustentabilidade e impacto social. E a gente tem a oportunidade hoje de conversar com ele dentro daquilo que eu, na abertura que eu falei, dentro dessa equação do bem, dentro desse binômio que é agenda ESG e reputação, elas caminham, mais do que lado a lado, elas caminham de forma integrada. Danilo, seja muito bem-vindo ao Bora Falar de Branding. É uma bela oportunidade para a gente conversar com as pessoas que são feras no segmento sobre toda essa temática que cada vez é mais relevante para as organizações. Seja muito bem-vindo ao Bora. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, conversar sobre esses temas que são os temas das nossas vidas, né? A gente trabalha, estuda e está o tempo todo pensando e conversando sobre reputação, sobre sustentabilidade e como, no fim do dia, são quase que sinônimos muitas vezes, né? Tem a discussão do ovo e da galinha, né? Se a gente faz sustentabilidade porque gera uma boa reputação ou tem uma boa reputação porque faz bem sustentabilidade. O fato é que a correlação está mais do que estabelecida, então a gente faz a vida em cima disso, né, de apoiar as organizações a entenderem como navegar nesse universo. É sempre um prazer falar sobre esse tema. E para você que está nos assistindo, eu escutei uma frase, eu só vou repetir, ela não é minha, ela é do Ricardo Voltolini, a quem eu mando um abraço. E, e assim, a frase é bastante curta, mas bastante direta. ESG não é uma estratégia empresarial. ESG é um compromisso civilizatório acima de tudo. Como Danilo falou, está falando das nossas vidas, do nosso futuro comum. Então, não é uma estratégia empresarial como foi reengenharia, qualidade total, diferenciação, busca pela digitalização. Não. Acima de tudo, é um compromisso civilizatório que fala sobre a minha, a sua, a nossa vida, o nosso futuro comum. Belo start, belo start. Vamos começar, Danilo, como a gente diz, pelo início. A gente sempre primeiro conta um pouquinho, procura entender um pouquinho da trajetória da pessoa, onde estudou, carreira e tudo. Conta um pouquinho para a gente. Você é jornalista? Isso, sou jornalista de formação. Antes disso, né, eu sou pai, sou aqui do ABC Paulista, então tenho uma forma de pensar bem moldada por essa cabeça da indústria, do mundo aqui da região onde eu cresci, sou bem suburbano também, no meu jeito de ser. Sou pai de duas crianças, casado, me formei em jornalismo pela Faculdade Metodista aqui de São Bernardo, mas não porque eu queria necessariamente trabalhar como jornalista, né? Eu fui fazer jornalismo por um interesse na parte ali de produção de conteúdo, eu achava que escrevia bem e queria trabalhar com isso, que era um jeito fácil de tocar a vida, né? Eu sempre fui um pouco preguiçoso também.
E aí, na faculdade, ali no jornalismo, uma das coisas que sentia muita falta era a questão de metodologia de trabalho. Né, acabei não enveredando, na época da graduação, pelo lado de pesquisa e uma vivência mais acadêmica tradicional. E aí eu fui me abastecer disso depois na pós-graduação. Eu fui fazer uma especialização em História, lá na PUC de São Paulo. Foi muito legal para ganhar uma densidade do ponto de vista de metodologia de pesquisa. Então, fui estudar historiografia, estudar essa parte mais do fazer e do saber da história como ciência. E depois, dentro da minha carreira como consultor de comunicação, eu tive ali, há um pouco mais de 10 anos atrás, a possibilidade de enveredar no mundo da sustentabilidade, né? Então, ao fazer projetos de gestão reputacional, de prevenção de crises, de entender o que é que está por trás dessa construção de percepções que a gente chama de reputação, acabei tomando contato e estudando, pesquisando e me aprofundando no tema da sustentabilidade corporativa. E aí fiz uma transição de carreira, fiz uma especialização na FIA Business School, voltada para a gestão da sustentabilidade, e venho nesses pouco mais de 10 anos aí trabalhando tanto nesse viés de apoiar as organizações a comunicarem suas estratégias de sustentabilidade, mas principalmente no próprio desenho dessas estratégias, né, na utilização de ferramentas de gestão empresarial, de pensamento estratégico e de sustentabilidade corporativa em si, para desenvolver, né, as estratégias e os mecanismos de implementação do que agora a gente chama de agenda ESG dentro das empresas. Então, essa é um pouco da minha trajetória. Hoje em dia, eu trabalho focado nesse espectro, né, da consultoria de sustentabilidade. Então, a gente tem clientes aqui que contam com o nosso apoio para fazer essa reflexão sobre, poxa, como é que a minha estratégia de negócios se conecta com todas essas necessidades do mundo de hoje? Onde é que tem riscos e oportunidades nessas correlações e como eu adapto, né, os meus processos, minhas práticas e a minha própria estratégia para conseguir navegar melhor e contribuir positivamente com esse futuro que todos nós desejamos, né? Até porque quando a gente fala de sustentabilidade, é sim um desafio civilizatório, que está muito conectado com o negócio, né? A gente tem uma outra frase de repente que a gente gosta de dizer que não existe negócio próspero numa sociedade doente. Não existe Claro. um negócio que entrega valor numa sociedade miserável. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto para a prosperidade do todo, para que nas partes a gente também consiga ter prosperidade, ter retornos positivos. Então, esse é um pouco da trajetória do que a gente vem fazendo hoje aqui na Bion. Legal. A gente tem visto, né, mundialmente, a gente tem visto aí os reflexos da mudança climática. Não vou falar o dia que a gente está gravando para não ficar datado, Uhum. mas recentemente, coisa aí de um período curto de tempo, a gente atingiu o dia mais quente da história do mundo e no dia seguinte a gente bateu o recorde, né? Então, assim, a gente suplantou em 2 dias aí todos os recordes. Todo esse contexto, ele pressiona os governos, ele pressiona a sociedade e eles pressionam as empresas. Por outro lado, as empresas, acima de tudo, vivem no curto prazo. Precisam dar retorno naquele trimestre, senão o investidor vem e modifica tudo. Na sua experiência, como é que se insere, então, dentro dessa equação, né, desse olhar de médio e longo prazo com as pressões de curto prazo, como é que se insere o olhar da agenda ESG, dos conceitos de capitalismo de stakeholder e de valor compartilhado? Acho que essa dicotomia ou discrepância entre os prazos é um dos grandes desafios para a implementação das práticas de sustentabilidade dentro de organizações, né? Você tem, de fato, um modelo de gestão de negócios, de reporte de resultados, de acompanhamento e avaliação das empresas que é pautado pelo curto prazo, né? Pensa-se muito no resultado do trimestre que eu preciso reportar, que eu preciso significar para o mercado que o negócio está indo bem. E aí o grande desafio é trazer para este prazo curto os desafios de longo prazo, né? Trazer é um desafio constante de conscientização e de lembrança de que o longo prazo também é urgente. E aí, talvez esses momentos em que o futuro já chegou, né? Sabe aquela coisa meio, também parece frase de poesia, né? Mas o futuro chegou de fato. Então,
os alertas que o IPCC fazia para a gente, o painel Uhum. intergovernamental Mudanças que climáticas. monitora ali na ONU as mudanças climáticas, vem sinalizando há anos e anos que o momento como esse que você mencionou, da gente ter recordes consecutivos da temperatura média do planeta, iria chegar, e ele chegou. Né? O IPCC já vinha há anos e anos sinalizando que as catástrofes relacionadas a eventos climáticos extremos se tornariam mais frequentes e mais graves. E elas estão se tornando mais frequentes e mais graves. Então, talvez a emergência climática já trazendo de fato efeitos perceptíveis, deixou de ser uma teoria, deixou de ser algo que vai acontecer no futuro e que já está acontecendo hoje. É claro que a gente ainda tem uma janela de tempo aqui que é cada vez mais curta para evitar consequências ainda mais graves. Quando a gente fala do tema de mudanças climáticas, né, tem aquele relógio ali do tempo disponível para a gente fazer essa transformação, que recentemente também chegou na fase de que temos menos de 6 anos. Então, hoje são 5 anos, 360 e poucos dias, que é o tempo disponível para a gente fazer os cortes das emissões de gases de efeito estufa. Então, esse senso de urgência que vai se construindo na sociedade, porque a gente está sentindo na pele as consequências das mudanças climáticas, talvez faça com que a gente tenha um pouco mais de penetração para essa conversa dentro das organizações. Porque o longo prazo, o futuro, aquilo que estava sendo visto e apontado como um risco lá para frente, está se materializando hoje. Então, hoje, se eu não tiver um plano de adaptação e mitigação com relação às mudanças climáticas, o negócio já está exposto do ponto de vista dos riscos. Né? Então, o tema das mudanças climáticas é muito bom porque ele é exemplar nesse sentido, mas vários outros temas de sustentabilidade passam pela mesma dinâmica. Né? Hoje as organizações, pelo menos as que estão mais na vanguarda, não têm apenas planos de redução das suas emissões de gases de efeito estufa, tem a ver, assim, quando eu tenho um plano de redução das emissões, eu estou diminuindo a minha contribuição com este problema global. Agora, além de eu fazer isso, de eu diminuir, de eu contribuir menos, de eu reduzir o meu impacto negativo, eu também preciso ter um plano de adaptação do meu negócio para as consequências dessas mudanças climáticas. Isso no agro é muito frequente de se ver, porque as mudanças climáticas estão trazendo alterações importantes nos regimes de chuva, nos regimes climáticos, dos quais dependem as culturas diversas, né? As plantações, todo o processo, a base do negócio da agricultura depende do ciclo climático. E como ele está em alteração, isso é um risco de negócio por excelência, o risco que está no coração do negócio. Então, eu preciso ter, como gestor de um agronegócio, um plano de adaptação para essas alterações. Então, é um risco que já se materializa. Então, nesse segmento, um tomador de decisão do setor de agronegócio bem informado, eu não preciso mais convencer da importância da gente ter um plano de adaptação às mudanças climáticas. Em outros setores, ou interlocutores que não estejam tão conscientes com relação à gravidade da pauta, a gente ainda tem um trabalho de convencimento. Mas, como a janela está curta e as consequências já são verificáveis, perceptíveis, talvez esse desafio, o lado bom da coisa ruim que a gente está vivendo, né? Talvez a gente tenha mais possibilidade de convencer as pessoas a tomar uma ação prática e fazer as transformações que a gente precisa. O lado ruim é que essas transformações são cada vez, a necessidade, né, o tamanho delas é cada vez maior, porque a janela de tempo é menor, então a gente precisa fazer mais em menos tempo. E, de fato, talvez o grande X da questão, né? Trazer para o tempo presente os impactos do longo prazo. E aí eu acho que tem um papel importante que é a própria contabilidade e a forma como a gente mede esses impactos, né? A gente precisa começar a colocar no preço das estruturas, no preço dos produtos e serviços, no preço da estrutura tributária, inclusive, o custo dessas externalidades que são produzidas no modelo de negócios, né? Então, tradicionalmente, a gente gera impactos negativos que ficam para o planeta, que ficam para a sociedade pagar a conta. Esses custos precisam ser incluídos como parte do processo, para que a gente pague o preço justo pelas coisas, né? E aí a gente consiga induzir mudanças mais em escala maior, né? Então, temos grandes desafios aí de trazer para dentro do processo os impactos de longo prazo, porque, do contrário, o mecanismo de gestão financeira, como ele foi tradicionalmente desenhado, vai sempre privilegiar o curto prazo, Claro, né? Então, claro. é necessário criar mecanismos para que o importante
tenha prioridade em relação ao urgente, porque do contrário, se você não criar um processo para isso, o urgente sempre ganha na hora da decisão em relação ao importante. O importante vai ficando para depois, né? Só que depois já chegou, então agora a gente precisa, com urgência, tratar do que é relativo ao nosso futuro. E aí, para você que está nos acompanhando, só para talvez você tenha dúvida dessa janela de tempo que o Danilo mencionou, o limite, vamos dizer, estabelecido, né, desde lá de COP 2015, é a Agenda 2030. Então, quando ele fala 6 anos e pouco, é porque estamos no ano de 2023, seria fácil falar que são 7 anos, na realidade não são mais 7 anos, porque a gente já avançou aqui no ano de 2023, então a gente tem isso, né? E, por exemplo, eu tenho a oportunidade de dar aula para, para executivos da Petrobras, que é todo o setor de óleo e gás, assim como ele falou, do agro, e vários outros setores são setores em profunda transformação. E segunda coisa que você estiver nos acompanhando, quando ele falou que as empresas querem não só reduzir o nível de impacto que elas geram, mas criar a adaptação às mudanças climáticas, acho que vale a pena para você que está nos acompanhando procurar saber também sobre as empresas do Sistema B que entram nesta, não na adaptação, mas acima de tudo, não queremos só reduzir o impacto que geramos, o impacto negativo, mas queremos, acima de tudo, de gerar impacto positivo. Por exemplo, a icônica Natura está no Sistema B e ela tem essa proposta de valor. Tá? Ah, Danilo, vamos lá. Eu sempre digo, né, assim, a gente tem alguns grandes resets ou momentos que a gente muda assim de patamar dentro da nossa escala humanizatória, e uma delas passa agora por inteligência artificial, tudo que virá, mas a gente passou também recentemente pelo reset de valores da pandemia, né? Como é que você acha que esse fenômeno, vamos chamar assim, né, modificou ou acelerou percepções? Uhum. Virou lugar comum dizer que a pandemia foi uma aceleradora de tendências, né? E talvez, é verdade em vários pontos, e talvez uma dessas tendências aceleradas por essa grande tragédia que nós vivemos como humanidade é o fato da percepção de que as empresas têm papéis sociais que vão além de vender um produto e serviço de qualidade e devolver um retorno financeiro para o seu acionista. É, o, a forma como as organizações privadas tiveram um papel nesse processo, e aí, a depender de cada organização, esse papel foi positivo ou foi negativo, né? Mas talvez na maioria impactos positivos, seja na adaptação dos modelos de trabalho, seja no engajamento com investimento para apoiar as estruturas de atendimento em saúde à população, enfim. Acho que percebeu-se de uma forma mais ampliada que as empresas podem ter uma contribuição positiva social que vai além daquilo que o seu produto ou serviço se propõe a fazer, né? E que não é algo que é apenas desejável, mas que talvez deveria ser básico e frequente por parte de qualquer organização, né? Afinal de contas, elas fazem parte da sociedade, utilizam recursos que estão disponíveis na sociedade, que estão disponíveis na natureza, e usam isso para o seu processo de criação de valor financeiro, e, portanto, faz muito sentido, é necessário que elas também compartilhem um pouco desses recursos com a sociedade da qual elas fazem parte. Até para manter uma sociedade saudável, próspera e conseguir prosperar também, né? Que aí volta para o ponto que a gente falou ali na primeira parte da conversa, né? Quando a sociedade prospera, você tem negócios com mais possibilidades de crescer e entregarem melhores retornos financeiros. Acho que esse Só, entendimento, então, não é uma tese nova. desculpa, só sem querer, mas já te interrompendo, isso que você fala é o resgate daquele conceito básico da razão social, né? É, o que o entregar produtos e serviços de qualidade é o básico. Esse é o básico, Uhum. né? Esse não gera diferenciação. Ele é, acima de tudo, apenas a entrega prevista. Eu estou entregando algo de boa qualidade. Além disso,
né, é que é a conversa, e resgatando, você falou aí, essa é a conversa, né? Vamos mudar de patamar. Eu vou sempre entregar coisas de elevada qualidade, mas eu quero, acima de tudo, de ter uma contribuição, e principalmente não só no hoje, mas nesse futuro que se avizinha, né? Como é que quero ser relevante na construção desse futuro que se Exato. apresenta. Exato. Que é um pouco do que o Larry Fink, né, o CEO da BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, traz ali nas suas cartas, né, que ele escreve anualmente para o CEO das empresas investidas, trazendo que a ideia desse impacto social positivo, a ideia da criação de valor compartilhado, ela é fundamental, ela é necessária, ela é um pré-requisito para a entrega de resultado financeiro no médio e longo prazo. Então, não é uma questão mais de conciliar o retorno financeiro com o impacto socioambiental positivo, mas é entender que sem este segundo, o primeiro não existe. Então, não é aquela coisa, eu Perfeito. ganho dinheiro de dia e devolvo uma parte para a sociedade à noite porque tenho um bom coração, como já foi a lógica do voluntariado, da responsabilidade social corporativa, que tem o seu lugar e devem continuar recebendo investimentos. Mas o entendimento de que essa relação é mais profunda. Os negócios não prosperam no médio e longo prazo sem uma entrega socioambiental relevante. Né? E essa não é uma tese necessariamente nova, né? Já está há algum tempo colocada essa ideia, mas na pandemia a gente começou a perceber isso de uma maneira mais ampliada na sociedade, né? Então, mais pessoas com um grau de entendimento mais profundo sobre esse tema aconteceu graças a tudo que a gente viveu e a forma como o mercado reagiu a todo esse processo, né? Então, quem investiu e contribuiu positivamente teve esse reconhecimento do ponto de vista de marca, de engajamento com seus públicos, de proximidade, de construção ou de reforço da confiança. E teve marcas que também agiram no sentido oposto, e que foram, de alguma forma, penalizadas por isso, né? Que foram cobradas, criticadas, colocadas contra a parede, talvez tenham aprendido no meio desse processo. Então, esse entendimento, eu acho que me parece que é algo que fica conosco, mesmo agora com as coisas um pouco mais controladas, né? A gente continua entendendo que as empresas têm um papel a cumprir que vai além de produzir, pagar impostos e cumprir suas obrigações trabalhistas, né? A gente já espera mais do setor privado, espera mais, inclusive, do setor público também, né? Porque acho que está mais claro também essa questão de como as políticas públicas influenciam, sim, muito as nossas vidas. Então, talvez espero, torço e percebo que o grau de engajamento da sociedade com relação às instituições está mais alto, e o engajamento não só no sentido de participar, mas de cobrar e de monitorar o desempenho, acompanhar de perto, o que é positivo para todo mundo, né? Quando a gente está mais vigiado, a gente tende a ter comportamentos mais adequados e isso acaba construindo no total ali impactos melhores. Queria fazer um ping-pong agora contigo. Eu queria que você Claro? me dissesse dois pontos que assim, na sua experiência, né, com essas empresas que já têm esse olhar estruturado, já têm um propósito estruturado, dois pontos que você considera que fazem parte desse pensamento estratégico com relação a ESG, e dois erros capitais. Talvez só me antecipando, né? Eu diria que um erro, às vezes, é pensar no curto prazo, né? Mas eu queria ouvir de você. Dois pontos que você considera que estão incorporados nesse pensamento estratégico dessas organizações, vamos dizer, de ponta, relevante para a construção desse futuro, e dois erros capitais. Uhum. Acho que o ponto que a gente vê como fundamentais nas organizações que, entre aspas, acertam suas estratégias de sustentabilidade, o primeiro deles talvez seja ter uma visão de futuro ou um senso de direção claro. Saber muito bem onde se deseja chegar, do ponto de vista do desenvolvimento sustentável. Então, um alinhamento entre esta agenda macro que a gente se propõe como humanidade a atender, de combater a pobreza, de combater as mudanças climáticas, de preservar os recursos naturais, de permitir que as próximas gerações consigam alcançar prosperidade. Então, ter uma visão clara de como o meu negócio se conecta com essa visão de futuro
E o segundo ponto em que as organizações que acertam têm em comum é a profissionalização dos mecanismos de gestão desse processo. Então, você entender e gerenciar isso com a mesma diligência com a qual você gerencia o seu desempenho de negócios, com indicadores, Perfeito. com métricas, com processos de acompanhamento, reporte, com bonificação para quem consegue cumprir aquilo que foi programado ou que vai além daquilo que foi programado, com eventualmente penalização para quem não consegue. Então, o senso de direção e a diligência na execução são dois pontos que a gente sempre vai verificar em estratégias de sustentabilidade que conseguem alcançar o sucesso. E o que a gente não encontra nesses casos, ou o que a gente encontra nos casos que não dão certo, talvez seja você sair fazendo tudo que te cobram sem uma reflexão do que é relevante para o seu negócio. Ou seja, não ter um olhar de materialidade, que a gente chama, né? Então, a materialidade é um conceito que a gente importa lá das ciências contábeis, que diz respeito a fatores que podem impactar o resultado. Uhum. Inicialmente, lá nas contábeis, com o olhar de resultado financeiro. Então, um aspecto material é um aspecto que pode mexer na última linha do meu balanço, né? Do ponto de vista de sustentabilidade, essa é a mesma ideia, só que a gente pensa não apenas no resultado financeiro, mas também no impacto socioambiental que o negócio produz. Então, ter esse entendimento de quais são os temas mais críticos para o meu negócio, para a minha organização, faz com que eu não disperse esforço em temas onde eu não tenho relevância, né? E aí, como você tem na agenda, é uma agenda muito diversificada nos seus temas, e muitos grupos sociais colocando esses temas para serem debatidos, e é muito bom que isso aconteça, porque senão a gente não olharia para eles, você pode ter uma confusão dentro da organização de decodificar esse ambiente complexo. Poxa, estão falando de mudanças climáticas, estão falando de diversidade, estão falando de proteção da biodiversidade, de água, de energia, de tantos temas que estão aí impostos, e aí eu falo, poxa, eu tenho que fazer tudo isso. E aí eu faço várias coisas e faço mal todas elas, né? Quando a materialidade permite que você reflita com relação ao seu negócio quais são os impactos mais importantes. Com relação aos seus stakeholders, quais são os temas mais críticos e preocupantes para eles. E aí você direciona os esforços, você consegue produzir resultados relevantes naqueles temas em que o seu negócio tem um impacto mais importante. Então, esse olhar de não sair fazer a afobação, talvez que tenha a ver com o curto prazo que você mencionou, é um problema para estratégias de sustentabilidade. E um outro fator que às vezes fica esquecido e que pode levar ao insucesso é quando as empresas esquecem de fazer o engajamento de stakeholders de verdade. Então, você tem uma sabedoria enorme que está na cabeça, que está no coração, que está detida pelos públicos de relacionamento, pelos públicos que são impactados pela nossa organização. E às vezes a gente está ali, né, todo mundo bem formado, todo mundo com MBA, mestrado, doutorado, um grupo seleto de pessoas que está ali no Olimpo tomando grandes decisões estratégicas e se supõe capaz de decodificar tudo, capaz de mapear todos os riscos, capaz de saber quais são as oportunidades e tomar as melhores decisões. E aí essa armadilha, né, da prepotência que às vezes a gente tem no mundo dos negócios, de achar que o stakeholder não tem nada que ele vai trazer ali que eu já não saiba. Eu já sei o que ele pensa, então já tenho aqui alguns processos de escuta e já é suficiente para eu tomar as decisões aqui estratégicas em relação à organização. E quando a gente faz, invariavelmente, quando a gente faz um processo de engajamento de stakeholders de uma maneira mais sistêmica, com metodologia e traz isso para o processo de tomada de decisão, invariavelmente a gente encontra pontos de vista, encontra insights, por assim dizer, que não estavam sendo percebidos pela gestão, né? Porque existem trajetórias diferentes, pontos de vista de fato diferentes que vão enquadrar os temas de uma outra forma. E precisa ser considerado, precisa ser trazido aqui para a mesa. Quanto mais perto da tomada de decisão a gente conseguir trazer os nossos diferentes stakeholders, mais completa vai ser a nossa análise e mais eficiente tende a ser a nossa estratégia, né? Então, eu diria que podem ser talvez esses dois os grandes erros, né? A questão de não olhar para a materialidade, não decodificar os impactos mais importantes e relegar o engajamento de stakeholders para uma importância menor.
e aí você perde. Tem grandes chances de errar, na verdade, quando toma decisão sem considerar esses dois aspectos. E para você que está nos acompanhando, né, o Danilo trouxe aqui dois pontos que eu acho que vale a pena sempre a gente só é, completar, né? Para você que está nos acompanhando, um é matriz de materialidade, né? Que é o grande cruzamento a partir de uma lista de diferentes focos, temas prioritários, você ouvir e elencar tanto o olhar do público interno, ou seja, da visão da liderança da organização, como dos seus diferentes stakeholders. Ao você montar essa matriz, naturalmente vão aparecer na escala os itens que têm maior relevância para esses dois públicos. Eu sempre digo em aula que se você quer conhecer uma empresa, comece olhando a sua matriz de stakeholders e comece olhando a sua matriz de temas, matriz de relevância, matriz de materialidade, porque ali você já vai entender, olhando a matriz de stakeholder, com quem a organização constrói, quem impacta ou é impactado, e os temas que são prioritários nessa relação empresa-sociedade. E o segundo, como o Danilo disse, né, existe sim. Eu até escutei isso semana passada, Danilo. Não, a gente já sabe o que tal público vai falar. Essa é a máxima, né? Assim, dá vontade, às vezes, até tem aquele botãozinho que parece que desconecta, assim, mas como essa pessoa já sabe de tudo, né? E aí tem aquela frase da música do Milton Nascimento, tem que ir aonde o povo está, ou seja, você tem que escutar, dar voz aos seus stakeholders, e não só dar voz para ouvir, mas muitas vezes construir junto, construir as melhores alternativas que seja justo. Não necessariamente o maior investimento vai ser o melhor investimento. Às vezes a necessidade é algo que seja mais básico ou mais cotidiano e não um mastodonte, uma mega organização. Né? Bom, Às vamos vezes a lá. necessidade é só ser ouvido. Desculpa? Às vezes a necessidade é só ser ouvido. Ter a chance Claro, de claro, construir uma visão de futuro conjunta, né? As claro, coisas são claro. mais simples, mais acessíveis. É, vamos lá. Tem um tema, né, que é greenwashing. A gente, isso, eu queria só colocar em perspectiva, né? Eu, pelo menos, comecei a me engajar, vamos dizer, com essa tal de sustentabilidade, com os conceitos de sustentabilidade e também de governança, mais ou menos por volta dos anos 2000, ainda quando eu trabalhava numa mineradora. E desde então eu venho tentando me aprimorar, aprender mais. E era mais frequente no passado esse greenwashing, talvez na década, nos anos 2000, né? As empresas numa ânsia de dizerem que estavam alinhadas com o conceito do desenvolvimento sustentável, aceleravam, queimavam etapas. Eu nem vou entrar no caminho se isso era uma boa ou má intenção, mas é nessa ânsia de conseguir comunicar que está alinhada com o desenvolvimento sustentável, muitas vezes elas praticavam greenwashing. Hoje, por conta de mídias sociais e que todo mundo vê a organização 360 graus, isso diminuiu, mas não acabou. Queria escutar você um pouquinho, né? Quais são as boas práticas, né, para que uma organização faça uma comunicação consistente, evitando esse indesejável risco de parecer ou de dizer uma coisa e estar fazendo outra. Sim. Eu acho que uma delas é o próprio engajamento dos stakeholders, né? Então, a gente, quando troca, quando faz esse processo de escuta ativa e profunda, a gente já consegue perceber e entender qual que é a avaliação que os nossos públicos fazem em relação às práticas da empresa. Se eles estão entendendo essas práticas como suficientes ou não, como valiosas ou não, onde é que está a verdadeira adição de valor do nosso negócio. Mas, além disso, a gente precisa de algumas outras coisas, né? Talvez passe muito pela definição da estratégia e do processo de gestão. Então, você, de novo, volta para os outros pontos, né? Ter um senso de direção claro, ter um plano de ação e uma estratégia de sustentabilidade que foca nos seus temas mais relevantes, ou seja, nos impactos importantes daquela organização, e depois medir tudo isso com métricas que são aceitas pelos seus públicos de relacionamento, dar transparência para essas métricas, vai permitir com que você
construa confiança no fim do dia, né? Então, pensar muito bem sobre esse sistema de indicadores e sobre os territórios de atuação vai ser importante para que você consiga ter consistência nessa narrativa e gerar reputação no fim do dia, gerar confiança, né? Então, acho que o melhor antídoto contra o greenwashing é uma estratégia de sustentabilidade consistente, bem feita, de acordo com o que hoje, ainda bem, a gente tem várias boas práticas estabelecidas, tem alguns frameworks que direcionam e dão um pouco desse caminho das pedras para as organizações seguirem e conseguirem entregar um processo de valor compartilhado mais consistente, né? Então, fazendo essa lição de casa, você tende a ter um caminho de conseguir comunicar com transparência de uma maneira completa para os seus públicos aquilo que está sendo produzido. O que a gente tem visto hoje, dado que, como você comentou, o tema do greenwashing já é muito discutido já há algum tempo, tem um outro lado o outro lado desse pêndulo, né, que são as empresas que eventualmente fazem coisas bacanas, que estão com estratégias consistentes e fazendo entregas interessantes dentro da agenda de sustentabilidade, mas que decidem não comunicar em relação a isso, que é o green shushing, apelidaram, né? Que é de você silenciar a conversa sobre seus impactos socioambientais positivos por receio de uma reação negativa que te acuse de greenwashing quando você comunica. E aí é um outro erro também, né? Porque no fim do dia existe uma expectativa da sociedade, dos nossos públicos, de que as empresas se engajem com essas pautas, como a gente já comentou ali quando falamos da pandemia, uma expectativa crescente e importante de que haja esse engajamento. Então, comunicar sobre as suas entregas e estratégias de sustentabilidade, desde que seja feito com consistência e transparência, nada mais é do que responder a essas demandas. E, né, faz parte do processo de engajamento de stakeholders essa troca e essa comunicação transparente com relação aos impactos que estão sendo produzidos, né? Se não se faz sustentabilidade sem engajamento de stakeholders, não se faz engajamento de stakeholders sem uma boa comunicação. Talvez o X da questão aqui, para você não entrar nessa armadilha do medo de falar sobre sustentabilidade, é entender que essa precisa ser uma conversa franca. Então, quando eu comecei a trabalhar com comunicação corporativa muitos anos atrás, a lógica era sempre de que a conversa das marcas era sempre uma conversa positiva. Tinha a lógica do positivo e negativo muito forte, né? Eu só dou pautas positivas, só comento sobre conquistas, grandes marcos, sobre pautas legais. Eu mostrava sempre o lado bom da história. E hoje a gente entende e começa a perceber como, na verdade, as pessoas valorizam, inclusive, saber de aspectos que não estão sanados, né? A gente precisa ser transparente e franco para falar dos desafios, para falar daquelas metas onde a gente não está conseguindo avançar conforme previsto, mostrar o que a gente está tentando fazer em relação a isso, e, inclusive, se mostrar aberto para, olha, vamos construir junto aqui como é que a gente pode encontrar soluções para esse desafio que hoje eu não estou conseguindo resolver. Ter a coragem dessa postura franca vai permitir com que eu me coloque num lugar de igualdade com os meus públicos e reforce as relações de confiança. Se eu tentar comunicar apenas as coisas positivas, aí eu vou construir uma relação em que, ao primeiro deslize, eu vou ser muito cobrado, né? Então, tem um lado ali que se paga da gente estabelecer essa transparência e franqueza como fundamentos da comunicação, que permite talvez a gente encontrar esse ponto de equilíbrio, de não falar além daquilo que eu faço, mas também não deixar de comunicar, porque eu preciso sim abastecer meus públicos com informação positiva, até para a gente não entrar, assim como sociedade, numa espiral de descrença e de pessimismo imobilizador, aquela coisa meio nihilista que às vezes a gente tem quando vai estudar sobre sustentabilidade, né? A gente começa a perceber e fala, poxa, o mundo está danado, não tem mais solução. É melhor eu me fechar aqui, ler meus livros, fazer o que eu gosto, porque não tem mais caminho, não tem mais solução, a tragédia vai nos alcançar. A gente precisa acreditar que é possível evitar essas grandes tragédias que a gente está caminhando para produzir. E aí, bons exemplos, histórias de resultados concretos e positivos nos ajudam a acreditar que é possível fazer essa transformação. Então, a gente também tem
poder e esse impacto cultural aí para produzir ao comunicar estratégias de sustentabilidade que estão produzindo resultados positivos. Então, não é para silenciar, é para sim comunicar, mas com esses preceitos aí, né, da transparência e da franqueza, que vão ajudar a gente a encontrar o caminho de uma comunicação sustentável, por assim dizer. Transparência, clareza, franqueza, demandam também da organização um grau de maturidade, né? Isso é bacana na tua fala, porque naturalmente eu preciso, como você falou, preciso falar de uma forma equilibrada. Eu não conhecia o conceito, mas lógico, eu conhecia o contexto, né? Então, tanto tem empresas que às vezes falam mais do que entregam, como tem aquelas que têm uma boa entrega, mas preferem não tornar público, não dar publicidade a isso, né? De novo, como você disse, os dois lados do pêndulo, ou como o chinês diz, a virtude está no meio, acima de tudo, né? É, vamos lá. Como é que você tem visto a evolução do entendimento dos gestores sobre a importância da reputação para a continuidade dos negócios? E aí, só juntando aqui, né, porque a gente vive num mundo é, em que a confiança é uma moeda escassa, né? Eu construo confiança, ou pelo contrário, eu tenho confiança, eu como pessoa física, eu tenho confiança em algumas poucas marcas, né? Não tenho uma ampla confiança, infelizmente. Então, assim, isso é cada vez mais uma moeda escassa no mundo atual, né? Em que medida a gente confia em pessoas ou em organizações ou em promessas, acima de tudo. Como é que você tem visto, né, a evolução do entendimento dos executivos, das empresas, no, do peso no valor, na relevância da reputação para a continuidade dos negócios? Uhum. Eu diria que talvez seja consenso no mundo executivo o fato de que reputação é um ativo muito valioso, um ativo talvez fundamental para qualquer negócio. Né? Um negócio com bons fundamentos financeiros e uma má reputação tende a passar a ter problemas financeiros, porque vai ter dificuldades com seus diferentes públicos, seja de vender produto ou serviço, seja de captar recursos no mercado, enfim. É a mesma coisa para talentos, né? A reputação vai afetar e se for uma reputação ruim, vai te dificultar o sucesso em todas as outras áreas da empresa. Então, o entendimento de que esse é um ativo fundamental para o negócio me parece amplo, assim, né? Tirando alguns pontos fora da curva, e tal, mas o entendimento de que esse ativo está estabelecido. Agora, talvez seja o desafio e o que talvez a gente esteja começando a ver alguma mudança é assim, legal, isso é importante, mas o quanto que ele é urgente? E o quanto que ele, em que medida ele é um ativo a ser cuidado por si só e como consequência do bom trabalho que se faça nas outras áreas. Porque a reputação também, né, é aquele ativo que ele não se constrói apenas com uma estratégia de comunicação. Eu Claro. tenho um colega da área de comunicação que fala assim, a comunicação não resolve os problemas de verdade. E é verdade, né? A gente, mesmo que seja a melhor comunicação, se você tem problemas, né, materiais no negócio, é muito difícil se projetar uma imagem positiva, ainda mais nos dias de hoje, em que as audiências têm como acessar informações, têm como cruzar dados e cruzar percepções, né? Ou seja, você tenta projetar no mercado uma imagem de um bom lugar para trabalhar, coloca lá um escorregador dentro do escritório, né? Faz política de home office, faz ali várias coisas que são vistas como boas práticas de cultura organizacional, mas não consegue mexer nessa cultura de verdade. O que vai acontecer nesse cenário hipotético? Um talento que você estiver tentando atrair para o seu negócio vai olhar lá o Glassdoor, o Love Mondays, para saber como é a cultura da empresa e vai ver o que as pessoas estão dizendo sobre. Ou vai perguntar nas redes sociais como é que é trabalhar naquela organização e vai ouvir relatos de quem está lá dentro. Né? No passado, talvez fosse possível você projetar imagens que não correspondiam à realidade
e essa mentira durava algum tempo. Agora ela dura muito menos, né? O público interessado tem como verificar o que é a cultura organizacional ou o que está acontecendo na prática. Então, a reputação é, em alguma medida, consequência disso. Ela é consequência da entrega real, da consistência nas diversas práticas organizacionais, mas ela também é consequência de uma boa estratégia de comunicação, né? Então, talvez este entendimento de como se constrói reputação é o que esteja amadurecendo mais, porque que reputação é algo inegociável e fundamental para o negócio, acho que não se discute. Agora, qual que é a porcentagem do orçamento que eu devo destinar para a gestão da reputação, né? Essa é uma pergunta que, apesar da importância da reputação, ela não é refletida sempre na alocação de recurso para a gestão da reputação. Então, é aquela coisa que fica meio, parece contraditório, né? Poxa, eu sei, reconheço que é um ativo fundamental, mas na alocação de recursos eu ponho lá uma fração muito pequena. Talvez porque eu ainda tenha dúvidas de quais são os mecanismos pelos quais eu consigo nutrir, proteger e perenizar esse ativo tão fundamental. Como eu tenho dúvida, eu vou cuidando aqui das outras coisas que eu já tenho um entendimento mais claro de qual é a causa e a consequência, né? É lógico que a gente está Sabe falando de um que, ativo mais complexo. desculpa te interromper, você sabe que, assim, o Bora, né, a oportunidade de conversar com pessoas inteligentes, me faz aprender também, escutar, às vezes, de uma outra forma, né? Assim, é interessante quando você vê uma outra pessoa falando sobre um tema que lhe é relevante, você pega outras perspectivas. Então, primeiro, aqui eu acabei de anotar aqui do lado, na minha colinha, comunicação não resolve problemas de verdade, né? E assim, experiência não, isso é coisa lá da comunicação, sabe? Assim, tá pegando fogo, sei lá, a barragem caiu, ou teve derramamento de petróleo, teve não sei o quê, não, mas é a comunicação, e não é, né? Na realidade, é uma resposta da organização como um todo, e a comunicação é essa parabólica que vai tanto captar como vai depois é, dar a difusão correta que precisa, né? O segundo, aí transpondo também esse conceito, né? Não, reputação é lá com a área de comunicação. E aí o que você fala e faz muito sentido as empresas mais não vou dizer evoluídas, mas as empresas com maior clareza no entendimento do tema entendem, não, peraí, todas as áreas da organização, né, eu brinco da moça que nos atende na portaria ao presidente que está lá no topo, passando pelo conselho de administração, que é quem constrói as estratégias de longo prazo, passando por todas as áreas funcionais, cada uma à sua medida constroem essa grande percepção de reputação. Como a gente falou antes, não adianta eu entregar um produto de extrema qualidade, mas eu tenho mão de obra escrava. Não adianta eu estar fazendo uma coisa e comunicando outra. Não adianta a minha liderança ter uma visão difusa sobre o que é a relação da empresa. Então, assim, só concordando com você, assim, essa é uma evolução, é uma visão evoluída do tema. Todos, tudo comunica e todos constroem reputação, do goleiro É, ao ponta esquerda. exato. E Nesse aí, sentido, a reputação é muito parecida com sustentabilidade, né? Como sim, que do ponto de vista da implementação, precisa ser um tema transversal. A gente fala muito disso, né, quando está aqui nos programas da consultoria, fazendo o mecanismo de gestão da sustentabilidade. E sempre tem esse momento de explicar que não é a área de sustentabilidade que vai cuidar de implementar toda a agenda estratégica de ESG. Porque essa é uma agenda que vai tocar nos temas que são relevantes para o negócio. Portanto, se são temas relevantes para o negócio, é muito provável que a maioria desses temas já tenha pessoas responsáveis lá dentro da estrutura da claro, organização, claro, né? Então, essas claro. pessoas, essas áreas, devem continuar cuidando dos temas. Talvez usando alguns indicadores que são mais relevantes para metrificar esses impactos de longo prazo, que é isso que a agenda ESG traz para a gente olhar de diferente. E talvez tendo uma gestão centralizada disso tudo. Então, precisa ter alguém dentro da organização que vai coletar essas informações sobre o que cada um está fazendo
para a gestão da sustentabilidade, sobre o que cada um está fazendo para melhoria da nossa reputação e organizar tudo isso, para que a gente possa entender como é que no todo a gente está caminhando. E, além disso, fazer alguns investimentos e tocar alguns programas que são focados para temas específicos, que são focados para o impacto social, ou no caso da gestão reputacional, que são focados para a projeção de uma imagem positiva ou para processos de engajamento de stakeholders. Eu quero dizer, não necessariamente dentro da empresa é a área de comunicação que vai fazer o engajamento com todos os stakeholders, mas é Claro, a área que vai empoderar as demais, que vai instrumentalizar, trazer ferramenta e depois vai trazer a métrica para avaliar o resultado do processo, para que essas áreas façam o engajamento com os stakeholders que estão mais próximos de cada uma delas. E aí a claro. comunicação como uma gestora desse processo e como uma implementadora da relação com alguns públicos específicos que demandam ali um cuidado especial, ou que precisam ser, não tem uma outra área da organização que esteja ali próximo desses públicos, né? É, o que também significa que ela precisa ter uma importância estratégica, né? Ela precisa ter um entendimento dentro do negócio de que ela é uma área parceira e protetora e curadora do ativo talvez mais fundamental para a existência desse negócio no longo prazo, que é a reputação, né? Então tem esse caráter assim de transversalidade e de relevância para o longo prazo, de relevância para a sustentabilidade do negócio em si, talvez seja uma percepção que o mundo corporativo está começando a entender, né? A comunicação não como uma tomadora de pedidos e executora de tarefas, mas como alguém que tem que não só comunicar o estratégico, mas participar da decisão estratégica. Porque Claro. talvez esse seja até um lugar que os profissionais de comunicação possam ocupar mais, até para aumentar sua percepção de valor dentro das empresas, de que nós, melhor do que ninguém, temos a capacidade de traduzir o que esses stakeholders externos à organização estão trazendo, né? Esse meio campo entre o mundo externo e o interno é tipicamente o papel da comunicação. Essa tradução de línguas que são, por vezes, diferentes, é o papel da comunicação. Então, a gente tem que ser esse, vamos dizer, o grilo falante ali, que traz a perspectiva, traz um conselho, traz um olhar diferente de quem está pensando no negócio apenas internamente, é um lugar que vai trazer riqueza para a discussão, que vai trazer pontos que não estavam sendo percebidos antes. E a gente tem que ser porta-voz disso, né? Tem que ser o Claro. representante dos stakeholders dentro ao redor da mesa de tomada de decisão. E isso é um lugar que nenhum outro colega de outras áreas vai conseguir ocupar, né? Porque eles estão falando cada um da sua perspectiva, seja financeira, seja de Claro. pessoa, seja operacional e tudo mais. E a comunicação consegue trazer esse olhar que complementa as outras cadeiras de um board de decisores dentro de uma organização. Então, acho que na medida em que a gente, como profissionais, consegue ocupar esse lugar, voltando à pergunta que originou esse papo agora, né? A percepção de importância no CEO, lá no conselho de administração, vai aumentando. Fala, poxa, quem sempre me provoca a pensar o que eu não tinha percebido antes é o profissional de comunicação ou a profissional de comunicação que trouxe ali um olhar que ninguém tinha mapeado sobre como os nossos colaboradores estão olhando para esse tema, ou sobre como os clientes, a comunidade, o governo, enfim, né, os stakeholders lá fora estão percebendo todo esse processo e, olha, isso pode ser um risco ou uma oportunidade para o nosso negócio. Ninguém tinha visto isso se não fosse a turma que está lá conversando e decodificando esses sinais. Se eles não trouxessem, a gente não mapeava. Então, esse é um lugar de muita riqueza que a gente pode trazer, de muito valor que a gente pode entregar, e que, na medida que a gente ocupar esse espaço, a gente consegue se tornar mais relevante. Está caminhando para o final, mas e antes de pedir a sua fala final, né, já te agradecendo por essa conversa inspiradora, eu queria só complementar, então, assim, sim, reputação, né, sobre o meu ângulo aqui de olhar, e ele é totalmente aderente ao teu olhar, passa por uma visão estratégica que precisa ser direcionada, na minha, no meu entendimento,
pelos conselhos de administração, de novo, que constroem as estratégias de longo prazo, precisam ser capitaneadas por toda a alta liderança da organização, envolvendo times multifuncionais, porque, de novo, tudo comunica, tudo constrói reputação. E pegando de duas falas que ficaram pelo caminho sua, precisa de profissionalização. Então, assim, gestão da reputação não é arte, é técnica, é metodologia integrada, é profissional capacitado e também com uma verba adequada, né, para o tamanho e porte da organização. Ninguém precisa ter uma verba ou uma metodologia da NASA, mas precisa ter uma metodologia, verba e equipe adequadas para o tamanho, porte e capilaridade de cada organização, na exata medida, né? Assim como você falou, o mesmo para a sustentabilidade, por exemplo, acontece para a reputação. Danilo, mais uma vez te agradecendo aí o seu tempo, a sua agenda, a sua participação. Eu queria que você trouxesse aí algum olhar, alguma visão final aí para a gente conseguir encerrar o nosso papo. Boa. Eu quero mais agradecer aí o convite, foi muito bacana, super proveitoso e é sempre um aprendizado a gente ficar batendo papo, refletindo sobre todos esses temas, a gente solidifica conceitos, reflete um pouco mais, passa a olhar de uma outra maneira para aquilo que a gente faz no dia a dia. Então, obrigado pelo convite, pela oportunidade aí de conversar, foi super valioso para mim. Talvez de recado final aí, sublinhar uma coisa que eu fui falando ao longo do processo, que é o valor do engajamento de stakeholders. Eu acredito profundamente nesse processo Perfeito. como algo fundamental para que as organizações sejam de fato sustentáveis. Então, a gente fala, né, de alcançar esses desafios globais aí que a agenda dos ODS nos impõe, e são desafios que parecem distantes de nós, parecem uma conversa lá para Genebra, né? E, poxa, as organizações, eles falam, poxa, eu não Verdade. tô, né, tá longe, meu negócio é fazer o meu produto, o meu serviço, entregar e atender meus clientes. Mas quando a gente para refletir, para ouvir diferentes perspectivas e cruzar essas coisas, a gente começa a perceber que, poxa, aquela minha prática de cuidado com os meus colaboradores tem um ODS para isso, né? O meu produto ou serviço, quando bem feito, quando entregue de uma maneira responsável, olha, está conectado com o ODS ali que no fim do Claro. dia a gente está ajudando a cumprir, ou a forma pela qual o produto também está conectado, enfim. Então, no fim do dia, essa agenda tão grande, tão distante, ela nada mais é do que a soma dos pequenos esforços de todos nós. E às vezes são gestos simbólicos até, né, menores, que fazem com que a gente acredite ser possível alcançar essas grandes transformações. Então, ao invés da gente paralisar com o medo do tamanho do desafio, vamos conversar, vamos ouvir. Fala de engajamento de stakeholders, não precisa ser um processo hiper elaborado com ferramentas caríssimas. Engajamento nada mais é do que parar para ouvir, construir soluções em conjunto, ter essa via de mão dupla da comunicação e considerar a perspectiva do outro nos nossos processos. É tão simples quanto isso. Claro que em organizações mais complexas, isso vai virar projetos, processos e ferramentas mais complexas também. Mas a raiz da questão é a mesma, né? Você ter essa permeabilidade dos seus públicos, de quem é impactado pelo seu negócio, participando do seu processo de tomada de decisão em alguma medida. E ter isso como uma premissa, ter isso como algo inegociável no seu modelo de gestão, vai fazer com que o próprio negócio prospere e se mantenha relevante ao longo do tempo, né? Então, se precisar sublinhar alguma coisa de tudo que a gente falou hoje, é isso, porque com essa ferramenta você consegue encontrar os caminhos e produzir depois o impacto positivo, que é o que a gente está buscando aqui quando fala de sustentabilidade. Danilo, mais uma vez te agradeço. Pessoal, tivemos hoje a oportunidade de conversar com Danilo Maeda, o diretor da Beon ESG Strategies, consultor e professor de sustentabilidade de impacto social. Uma conversa inspiradora, onde a gente abordou questões desde o entendimento da agenda ESG, sua relevância para a continuidade e perenidade dos negócios, e caminhamos depois para a gente falar, acima de tudo, sobre reputação, sua relevância e sua forma de condução dentro das organizações.
Então, se você curtiu mais esse Bora especial falando sobre ESG e reputação, clica aqui embaixo, por favor, dá o seu joinha. E, acima de tudo, esse é o pedido que a gente sempre faz, compartilha. O Bora não tem nenhum objetivo comercial, ele tem um objetivo acadêmico, acima de tudo, de levar conhecimento de ponta, né, de quem produz no dia a dia, ou seja na gestão de marca, ESG, reputação, engajamento com stakeholders, sobre diferentes prismas relacionados, acima de tudo, com a percepção da sociedade. Tá bom? Então a gente fica até a próxima. Um grande abraço, tudo de bom.